E uma vez que eu sei como eu conecto cada engrenagem, é interessante saber como que eu consigo, com uma alavanca, com poucos movimentos, selecionar tantas marchas. Como que isso daí funciona? Eu tenho minha alavanca de marchas ali, dentro da cabine, num sisteminha de trambulador. Na maioria dos carros hoje em dia tem um sisteminha por cabo, já se foi a época da vareta. Qual que é a grande vantagem de fazer por cabo? Se eu faço por cabo, eu desconecto, entre aspas, a transmissão da minha cabine. Então isso aqui pode mexer e minha alavanca fica paradinha, porque o cabo se ajusta, como um conduíte do sistema de freio da bicicleta. Se eu faço por alavanca, eu estou numa ligação reta direta na minha alavanca com a transmissão. Então, conforme eu acelero, freio, passo em buracos e meu motor balança lá nos coxins, a alavanca também balança. Então era comum no passado ter carro que estava com uma alavanca numa certa posição, lá a terceira marcha, aí se acelerar você vê a alavanca se mexendo, porque era a acomodação dos coxins. Então para evitar esse movimento, se faz por cabo, além de ser mais preciso. Uma vez que eu movimentei a alavanca, eu vou ir lá para o eixo de seleção, que é na entrada da caixa de transmissão manual, eu tenho um eixo de seleção e encaixes, e esse eixo vai selecionar qual rango eu vou utilizar para selecionar a marcha. Em detalhes, na verdade, o que seriam esses rangos? Conforme eu mexo para a lateral, a minha alavanca, no caso dessa transmissão, eu seleciono qual dessas partes, ou seja, qual desses rangos, que cada rango aqui movimenta dois garfinhos que vão selecionar as marchas. Então, movimento para a lateral, esse eixo sobe e desce. E aí ele me mostra qual, eu consigo ver qual garfinho eu vou selecionar e qual marcha eu vou selecionar. Uma vez que eu mexo para frente, para trás, esse rango mexe de um lado para o outro, selecionando os garfos. Uma vez que eu seleciono os garfos, eu vou empurrar as luvas e selecionar as minhas marchas. Tem até uns videozinhos aí para entender melhor esse sistema, como funciona. Deixa eu abrir para vocês aí. Então no primeiro vídeo, o que aparece? No que se movimenta a alavanca de um lado para o outro, esse eixo de seleção sobe e desce. Se eu movimento para frente e para trás, ele rotaciona. Com isso eu consigo selecionar qual marcha eu quero utilizar. Uma vez que eu movimento para frente e para trás, eu seleciono qual dos garfinhos aí que vão movimentar quais luvas. E aí eu seleciono as minhas marchas independentemente. A dúvida e a pergunta que muitos leigos chegam para mim é por que nessa haste aqui no eixo, onde eu tenho conectado os cabos que fazem subir e descer e rotacionar, por que eu tenho essa massa pendurada? Isso aí para equilíbrio de força, para justamente na hora que tudo se movimentar, não tracionar os cabos de alguma maneira errada. Isso aí ajuda a manter o sisteminha equilibrado e não movimentar a alavanca. Além disso, eu compenso alguns esforços com essa massa pendurada lá. E aí o eixo está sempre equilibrado. Então, olhando outro videozinho, conforme eu mexo para frente e para trás minha alavanca, eu seleciono um dos rangos aqui para engatar. No caso aqui a marcha ré, dá para ver o dentinho retinho lá dentro, empurrando a alavanca da marcha ré. Vou colocar até de novo para vocês verem. E no final, no último vídeo, a gente consegue ver como que eu vou selecionando. Conforme empurra cada alavanca em cada posição, eu vou desde a primeira até a quinta marcha. Nessa transmissão, a quinta marcha é pendurada para fora da transmissão. Então tem a carcaça e o conjuntinho lá externo. Então é uma carcaça que no passado nasceu com 4 marchas. E aí, em vez de fazer eles construíram uma nova carcaça, tudo maior, colocaram a outra marcha pendurada para fora, só é coberto com uma capa. Grande vantagem disso, quanto menor a minha distância entre os mancais, menos esforços eu ponho no meu rolamento,
e no meu eixo, consigo ter tudo menor. Então a troca das marchas, primeira, segunda, terceira, quarta marcha e a quinta marcha sendo selecionada lá em cima. Repare que primeira, segunda e terceira eu estou sincronizando as engrenagens, primeira, segunda, terceira e quarta eu estou sincronizando as engrenagens do eixo secundário, que é esse eixo que vem para o diferencial que está logo aqui, que vai para as rodas. Essa aqui é a tulipa para onde vai o eixo de transmissão para as rodas. Então eu tenho a embreagem entrando ali em cima, eixo de transmissão primário, e todos da primeira até a quarta marcha eu mudo a rotação das engrenagens aqui que estão no eixo secundário. Na quinta eu já mudo, eu deixo a engrenagem do eixo secundário entalhada, ou seja, usinada no próprio eixo, e a quinta marcha eu só mudo a rotação da engrenagem no eixo primário. Por que isso? Se faz o cálculo de qual que seria a melhor, onde eu teria menor esforço no meu sincronizador para atuação naquela marcha. Então, dependendo, na caso da primeira marcha, é mais fácil desacelerar uma engrenagem grande aqui do que tentar desacelerar lá pela pequenininha e ter que trabalhar com toda essa multiplicação. Isso aí tem a ver com o cálculo de vida útil do sincronizador. E aqui, para finalizar a caixa de transmissão manual, mostrar para vocês um conjunto da Getrag. Getrag fornece transmissão manual e automática para vários fabricantes. Esse, no caso, é a transmissão que sai manual nos carros de pequeno porte da Ford. Então, eles têm tanto a versão 5 marchas como a 6. A sexta marcha não deixa de ser uma engrenagem pendurada extra, como a gente viu ali anteriormente, que a quinta era uma extra, né? No caso, eles dimensionaram 5 marchas. Se eu quero, como cliente, ter uma sexta, para economia, eu posso colocar um pendurado ali. Mostrar a animaçãozinha para vocês, para entender melhor. A simulaçãozinha aí, a animação da Getrag, eles mostram o eixo primário, onde eu tenho todas as engrenagens fixas no eixo primário. O eixo secundário, onde elas estão com rolamento, então eu tenho as luvas, né, que vão selecionar minhas marchas. A sexta marcha pendurada ali como um extra, já tudo conectado ao diferencial, e com isso eu tenho os garfos que vão acionar cada marcha. Com isso a transmissão é extremamente leve e eficiente. Eficiente, estamos falando de algo entre 94% e 97% de eficiência, bem alta. Além de ser leve, uma transmissão dessa não chega a pesar mais do que 30 quilos. Então é extremamente leve, parando para pensar na potência que ela consegue dar conta, né? É bem eficiente as caixas de transmissões atualmente. Aqui nesse vídeo a gente consegue ver o funcionamento da embreagem, que ele explica, uma vez que eu estou trocando de marcha, eu posso muito bem desacoplar o motor da transmissão e, consequentemente, fazer a troca da minha marcha de forma tranquila. E com isso eu seleciono qual marcha usar sem ter que desligar o motor ou parar as rodas, né? Coisa que num torno você acaba fazendo, no maquinário pesado você faz. Ele começa a explicar também do disco de embreagem, que vai acoplado ao volante, e ele é aplicado uma força. Essa força é aplicada pela mola, do tipo chapéu chinês. Como eu expliquei, a força disso daí é enorme, você fala de números acima de 1000 quilos de pressão. Esse disco está conectado ao cubo que está conectado à transmissão. Então, o disco está separado do volante até eu aplicar a carga nele, né? A transmissão está separada do volante do motor, enquanto o disco está solto, né? Não tem pressão nele. E quem que cria essa pressão? É a placa de pressão que freia, né? Aperta o disco em relação ao volante e ela é apertada em função com a mola tipo chapéu chinês.
Aí ele mostra o chapéuzinho chinês, a mola tipo chapéu chinês. Por que eu uso esse tipo de mola? Eu consigo uma enorme carga, pouca espessura. Então, para esse tipo de aplicação, que eu preciso pouco movimento e bastante força, ela é perfeita. E ela faz o efeito contrário. Quando eu aperto o meio dela, é que ela libera. Quando eu solto, é que ela aperta a placa de pressão. Então, quando eu aperto o pedal da embreagem, eu empurro o meio dela e ela meio que abre como se fosse uma mão, assim, né? Imagina sua mão fechada, eu abrindo ela. Parafuso toda a placa de pressão no volante do motor. Cuidado que tem muito mecânico aí, tem muita gente que fala de motor que fala que o sistema de embreagem joga toda a carga no virabrequim. Não, porque imagina se eu jogasse 1000 kg empurrando o virabrequim, dá-lhe retentor. Na verdade, o parafuso no próprio volante e as forças se eliminam, então não tem força axial no virabrequim. Então, parafuso tudo no volante do motor. Está exercendo pressão no disco. Aí, no momento que aperta a mola, libera o disco. O que seria a embreagem multidisco, que eu uso bastante quando eu tenho sistemas de embreagens que eles chamam molhadas, ou seja, banhadas em óleo. Eu tenho vários discos e vários platôzinhos, um atrás do outro. Com isso, a gente aumenta a área de contato e, consequentemente, maior área de contato, menos chance de patinar, mais atrito eu vou ter. Então, dependendo da aplicação, em vez de aumentar o diâmetro do disco, eu ponho vários discos um atrás do outro para aumentar essa área. Na própria apostila do Argashoy tem um cálculo disso aí, para otimizar. E hoje em dia tem muita gente usando em carro preparado, em vez de usar revestimento cerâmico, usa vários discos, né? Com isso, eu continuo sendo progressivo, sem comprometer a dirigibilidade e não deixa a embreagem patinar, né? Então, toda vez que eu piso no pedal da embreagem, eu vou empurrar o centro e com o centro liberar o disco. E aí ele me explica também a função das molinhas que eu tenho ali no meio. Afinal, torque e rotação do motor vem pelo material de revestimento, vai vir pela carcaça e vai se transmitindo pelas molinhas para o eixo de transmissão. E essas molinhas têm a função de absorver as variações de rotações, como eu já expliquei. Com isso, eu reduzo as vibrações transmitidas e aumenta a vida útil da minha caixa de transmissão. Então não vai cair na bobeira, que tem muito preparador que fala que isso é bobeira e basta arrancar da embreagem.